Boa noite, nós estamos iniciando o Jornal Palmeira News e hoje é sexta-feira aqui na Cidade Clima do Brasil. Nesse momento, nós damos início ao quadro Personalidades. No dia de hoje, meu convidado João Paulo Leão Santos, ele que é palmeirense, hoje é morador da capital do estado, é artista plástico. Deixa eu conversar com ele. Boa noite, João. Boa noite, Adelar. Prazer estar aí participando desse programa e uma honra ter esse convite, enfim, ser uma personalidade é gratificante, é muito bom, é fruto de Palmeira. Que legal. Nós hoje, dentro do Jornal Palmeira News, toda sexta-feira, para você saber, a partir de hoje você pode inclusive nos acompanhar. Nós temos o nosso quadro Personalidades e para nós existe um convite a pessoas que fazem ou fizeram parte do nosso contexto social, mesmo não estando mais aqui na cidade de Palmeira, sendo ela filho de nossa cidade, não deixa de ser uma personalidade assim como você o é no dia de hoje. Vamos tratar um pouquinho aqui no nosso programa, em especial da sua vida. Quem é esse jovem aí que eu estou falando com ele? Então, João Paulo é um palmeirense muito bem criado, tive muitos amigos, ainda tenho amigos na cidade. Volta e meia, sempre que possível, eu volto para Palmeira, porque eu gosto muito daí e não deixo de manter os vínculos. Eu acho que isso é uma força, é a raiz da gente e, ao mesmo tempo, é uma forma de se reenergizar para trazer para a capital um pouco dessa força, dessas coisas boas que a gente aprendeu aí, e colocar, ou seja, um pouco do mundo palmeirense, do universo palmeirense para fora, né? Então, eu tive essa satisfação de viver aí até meus 17 anos, aí eu vim para Curitiba para fazer faculdade e entrei de imediato no curso de teatro da Fundação Teatro Guaíra, isso lá em 1981, porque desde criança o meu universo sempre foi a arte, né? E eu tive a felicidade de ter dois professores aí em Palmeira, o Eduardo Carducci, que me incentivou muito, e a Dona Lita, né? Eu sou cria da Dona Lita, eu tive muito incentivo da Dona Lita. Então, isso tudo é uma contribuição e faz com que o meu apreço e a minha dedicação à arte já teve, na minha infância, essa dedicação dessas pessoas, né? Essa orientação, digamos assim. Lá na minha, até, sei lá, a partir dos 10, 12 anos, como eu já desenhava muito, eu pedi para minha mãe que comprasse material, enfim, tinta e tela, porque eu queria desenvolver esse lado, eu queria ser pintor, né? E fiz muitos trabalhinhos lá, questões amadoras e tal e coisa, e em 1976 eu tinha 13 anos, e a Prefeitura de Palmeira, junto com a Academia de Letras do Paraná, propôs um projeto que era um concurso para novos artistas. Se não me engano, isso era uma exposição para novos, que chamava. E eu e Musmar Graf e mais outras pessoas, que eu não lembro exatamente quem, éramos os que produziam alguma coisa em Palmeira. Eu era uma criança, mas eles já eram adultos, eram jovens adultos, né? E, enfim, participamos e foi um evento muito bacana e eu tive a satisfação de ter um prêmio. Eu ganhei um prêmio, uma medalha de bronze. E isso foi mais um incentivo. No mesmo ano, ou seja, em 1976,
o Colégio Imaculada Conceição, o Colégio das Freiras, como nós nos referíamos, ele fez um cartaz um cartaz referente à Semana Bíblica, cartaz, enfim, era a Semana Santa, e havia uma comemoração e eles fizeram um concurso. E eu tive essa satisfação de vencer esse concurso, quer dizer, foram impulsos, né? Quer dizer, Palmeira é uma cidade pequena, mas que de uma certa forma possibilitava que a gente tivesse um incentivo para desenvolver, não é? E o tempo passou, depois disso, uns 2 anos depois, eu com 15 anos eu abandonei a questão das artes plásticas e me interessei pelo teatro. Quando eu me mudei para Curitiba, em 1981, eu de imediato procurei o curso permanente de teatro da Fundação Teatro Guaíra, quando o Centro Cultural Teatro Guaíra chamava-se ainda Fundação Teatro Guaíra. E cursei, fiz um curso magnífico que existia dentro das dependências do teatro de 1981 a 84. E de lá para cá, até 2006, eu me dediquei exclusivamente ao teatro. Eu morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Curitiba, trabalhei em todos esses lugares, trabalhei em Palmeira, quer dizer, a arte sempre também possibilitou que eu retornasse a Palmeira. Então, lá nos anos 80, eu fui algumas vezes ministrar oficinas, depois nos anos 90 novamente, agora no início dos anos 2000, com a Impacto em Cena, eu tive a satisfação enorme de dirigir para eles a Colônia Sicília, que foi a nossa primeira versão, a versão que eu fiz com eles, uma montagem fantástica. A gente tinha uma garotada de, sei lá, eu acho que os mais novos tinham 10, 12 anos, e o mais velho era um único e tinha seus 30 e poucos anos. E foi uma produção fantástica, teve um apoio da prefeitura maravilhoso, do setor de cultura, e o incentivo do Igor, que é um cara que faz muito pela cidade, no sentido de desenvolver a cultura, e eu tive essa satisfação. E lá nos anos 80 também, durante uma dessas oficinas, nós montamos, como resultado da oficina, uma adaptação da música A Dama de Vermelho. E hoje em dia eu não lembro mais quem eram as pessoas que participaram, mas, enfim, voltei outras vezes na cidade apresentando espetáculos que eu produzia, ou seja, o teatro, ele teve na minha vida até 2006 profissionalmente, ele possibilitou eu ir para o Rio de Janeiro, ele possibilitou eu ir para São Paulo, ele possibilitou eu produzir em Curitiba, e ele possibilitou eu viajar pelo interior do estado do Paraná e de fazer trabalhos para Palmeira com pessoas exclusivamente de Palmeira. Então, a minha história é essa, eu estou com 56 anos e acredito que desde os 5, que eu me lembro por gente que eu já desenhava, que eu já gostava de praticar e sempre tive um interesse pelas artes, nunca fui um menino convencional mesmo, não é? Sempre dei asas à minha imaginação e à minha possibilidade de liberdade, enfim, até 2006 o teatro era a minha vida, e não só como ator, porque a nossa realidade do artista no Brasil, ela é uma realidade difícil, são poucos os que conseguem viver exclusivamente da arte que fazem, e principalmente do teatro, Então, eu, além do meu trabalho de ator, eu acabei me transformando em produtor, em diretor, em professor, para poder bancar a minha vida, para poder me sustentar. Fui muito feliz durante todo esse período, até 2006. Já estamos sentindo o cheiro de churrasco na brasa. É hora de aproveitar as super ofertas da Boutique de Carne do Palmeira Supermercados. Reservamos para você o melhor, cortes selecionados, carnes nobres e suculentas. Contrafilé congelado, R$ 29,90. Carne moída de segunda, R$ 25,90.
Posta vermelha bovina, R$ 29,90. Coxa e sobrecoxa, R$ 9,90. Paleta suína com pele e osso, R$ 10,90. Ponta de peito bovina, R$ 20,90. Coxinha da asa, R$ 12,90. Patinho bovino, sem osso, R$ 36,90. Posta branca bovina, R$ 29,90. Acém bovino, R$ 20,90. Pernil suíno com pele, R$ 12,90. Colchão mole bovino, R$ 39,90. Costela bovina, R$ 21,90. E alcatra com maminha, R$ 46,90. Vamos ao repeteco. Contra filé bovino congelado, R$ 29,90. Moída de segunda, R$ 25,90. Posta vermelha bovina, R$ 29,90. Coxa e sobrecoxa, R$ 9,90. Paleta suína com pele e osso, R$ 10,90. Ponta de peito bovina, R$ 20,90. Coxinha da asa, R$ 12,90. Patinho bovino sem osso, R$ 36,90. Posta branca bovina, R$ 29,90. Acém bovino, R$ 20,90. Pernil suíno com pele, R$ 12,90. Colchão mole bovino, R$ 39,90. Costela bovina, R$ 21,90. Alcatra com maminha, R$ 46,90. Essas ofertas são válidas para este final de semana. Palmeiras Supermercados, Boutique de Carne, ofertas açougue, carne economia é aqui. Conceição 960. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. São 50 anos de dedicação à produção agrícola e um profundo respeito pela biodiversidade e o patrimônio ambiental. Num espaço natural que abriga mais de 500 espécies, o Viveiro Porto Amazonas atua na produção agrícola de qualidade, tendo como propósito tornar viável a obra paisagística de seus clientes. É referência regional pela qualidade de suas plantas, excelente desempenho, diversidade de espécies e respeito à natureza. Viveiro Porto Amazonas, Estrada da Nova Restinga, quilômetro 5. Fone 429-9122-1661. Vizinho do céu, você viu babado hoje? Ih, vi nada, menina. Minha internet só trava. Troca agora para Debug. A internet é rápida, preço baixo. Eu tô a cara da riqueza com essa internet. Tá, mas quanto que você paga? Eles estão com uma promoção do Indique Ganhe. Você indicando 2 clientes e eles contratando, você ganha 100% de desconto na próxima fatura. Ah, você tá brincando. Internet de graça, eu vou ligar na Debug agora. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você. Comprando frutas e verduras dos produtores da cidade. Pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Olá, estou aqui para fazer o convite a você que ainda não veio conhecer a nossa linda agência. Aqui nós temos o atendimento expresso, onde nós temos as meninas que fazem o atendimento rápido. Nós temos o atendimento agro, aqui do lado, atendemos todos os agricultores. Temos o atendimento pessoa física e no piso superior vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais. Guichês do caixa também fazemos o atendimento à pessoa física aqui. Temos uma sala de reunião para nós reunirmos com os associados, com os empresários também. E aqui nós temos um espaço do atendimento às empresas. Temos um espaço especial para fazermos reuniões e treinamentos. Vem tomar um café conosco e conhecer um pouquinho mais do que o Sicredi tem a oferecer, a nossa lista de produtos e serviços e conhecer um pouquinho mais do que é ser cooperativa.
O Laboratório Correia e Moraes informa a seus clientes que segue adotando todos os protocolos de segurança neste momento crítico que temos enfrentado. Algumas medidas foram reforçadas e a recepção para a coleta de exames do Covid-19 em nosso laboratório está sendo feita pela Rua Coronel Pedro Ferreira, número 18, de segunda a sábado, das 7 às 12 horas e das 13 às 17h30. Laboratório Correia e Moraes, fone 3252-1439, Palmeira, Paraná. Aliando credibilidade e precisão dos resultados, o Correia e Moraes é o laboratório tradicional de Palmeira e região. A empresa, fundada há 45 anos, conta com ampla e moderna sede, situada no centro de Palmeira. Além de coleta no laboratório, atua em outros locais e também realiza coleta em domicílio, otimizando seu serviço e dando fácil acesso a todos. Formada por profissionais especialistas, graduados em análises clínicas e também acreditada pelo Sistema Nacional de Laboratórios Clínicos da América Latina, a equipe é uma das mais completas e eficientes da região, trabalhando sempre com um foco claro, qualidade e confiança. Laboratório Correia e Moraes, Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 185, fone 3252-1439, Palmeira, Paraná. Esse menino todo aí que tá falando tudo isso aí para Palmeira, que já fez tanta coisa em sua vida. Vamos começar lá. Quem são seus pais? Então, meu pai é Nelson Santos, filho do Janguito, do Mercado Janguito, do João H. Santos e da dona Aida Rosalina Capraro Santos. Meu pai chamava-se Nelson Santos, faleceu em 1978. Minha mãe é Gilda Helena Leão Santos, ela é curitibana, através da tia Jurinda, irmã do meu pai, era vizinha dela, e conheceu meu pai através dessa vizinhança. Casou e mudou para Palmeira. E, infelizmente, o ano passado, ontem fez 1 ano e 4 meses, que eu perdi o meu único irmão, Renato, né? Enfim, mas é a vida. Então, João Paulo é neto do Janguito e da Ida, neto do Renato Leão, um carioca, que veio através dos Correios parar em Curitiba, conheceu a minha avó Marina Albuquerque Maranhão, e que, por sua vez, se conheceram, se gostaram, e o carioca da Gema, do Meyer, ficou morando no Rio de Janeiro e trabalhou a vida inteira na área dos Correios. Ele era dos Correios. É essa a minha ascendência, né? Para quem não conhece, aonde era o seu Janguito, os mais jovens hoje, né? Que estão nos vendo nesse momento, a juventude, aquelas pessoas que estão na Palmeira. Hoje nós temos as casas pernambucanas no local onde funcionava o comércio do seu avô. Eu, muito jovem ainda, muito criança, eu ia lá sempre, conheci muito seu avô, né? A gente tinha o hábito de ir fazer compras ali no comércio dele. Muito bem, mas o que foi para você assim, sair de Palmeira, né, muito jovem, e ir para a capital? Deu tudo certo para você, como você está contando, mas assim, a expectativa que você tinha realmente era essa de ir para a capital? Olha, Adelar, sempre, na realidade é assim, Palmeira, você se formava até o 2º grau. Se você quisesse fazer uma universidade, você teria que ir para Curitiba, ou para qualquer outro lugar, mesmo Ponta Grossa. Você teria que sair da cidade, ou então fazer aquele bate-volta, que eu acho que existe até hoje, que as pessoas vão e voltam para cursar a universidade, seja em Ponta Grossa, ou, enfim, em algum lugar mais próximo, não é? E, logicamente, aos 17 anos, você quer conhecer o mundo, você quer dizer tchau, Palmeira, né? Você diz, eu já conheço de cabo a rabo a cidade de Palmeira, as pessoas, você quer explorar o mundo, que eu acho que isso não é especificamente um gosto meu, mas eu acho que faz parte do universo da adolescência, de você querer saber o que existe lá fora, né? E então, quer dizer, o útil ao agradável. Existia essa rebeldia, essa vontade de conhecer, de explorar outros lugares, e existia a necessidade de uma formação.
não é? Eu nunca tive interesse pelo comércio, né? O mercado do vô, ele teve 50 anos em atividade. Meu avô faleceu em 77, aí a minha mãe que assumiu, meu pai, como todo mundo, ou quem não sabe, os mais jovens, ele tinha um problema de saúde gravíssimo, não é? Então ele tinha alternâncias de períodos de saúde e períodos que ele não tinha saúde. Então, minha mãe acabou assumindo, e também porque meu avô morreu em outubro de 77, meu pai morreu 6 meses depois, em abril de 88. Então, e minha mãe, como já tinha prática, né, já trabalhava há muitos anos lá, ela assumiu o mercado. Quando passou os 4, 5 anos, que ela viu que nem eu, nem meu irmão se interessavam pela área comercial, que o nosso objetivo era outro, ela também, como curitibana, ela não viu mais necessidade, enfim, viu que não tinha mais sentido ela continuar morando em Palmeira. Então, acabou encerrando a atividade. Mas eu acredito que foi um período muito bom para todos nós, para o vô, para Palmeira. Eu acho que o meu avô teve uma dedicação muito grande ao desenvolvimento da cidade, quer dizer, criou empregos, pagou muito imposto, não é? Enfim, ele é um homem que se fez, que veio da pobreza mesmo, mas que teve essa força de tocar o barco para frente e de levar muita coisa diferente. Ele explorou várias coisas dentro do comércio, né? Enfim, então eu acabei indo para Curitiba e ficando, porque eu realmente vi que eu não me identificava, não tinha espaço para o que eu queria desenvolver em Palmeira. E aí eu fui para a capital, né? Agora, logicamente, eu acredito que se eu tivesse o prazer e a satisfação de trabalhar na área comercial, meu Deus, era só dar continuidade, não é? A gente sempre teve uma boa clientela, enfim, era dar continuidade e eu estaria lá até hoje, com certeza, porque seria uma questão de sobrevivência também e de afinidade, de tocar um negócio que você gosta e, enfim, você estaria oferecendo para a comunidade um bom serviço, né? Que eu acho que seja onde você estiver, seja o que você for fazer, você tem que fazer bem feito e ter amor pelo aquilo que você faz, né? Nem sempre todo mundo consegue, né, exercer a profissão que tem vontade. A minha própria situação do teatro, eu encerrei a minha carreira em 2006 porque estacionou, né? Eu vi que não tinha mais para onde crescer. Aí eu pensei, pera lá, por que eu vou continuar nessa área? Não é? Então, quer dizer, fui para outra história, fui fazer outra coisa, a minha paixão inicial era o teatro, mas eu precisava continuar comendo, precisava continuar produzindo, e aí você vai produzir alguma coisa que não é do teu agrado, que não é as artes plásticas, já digo de antemão. Nessa época eu fui trabalhar, isso em 2006, quando eu encerrei, eu fui trabalhar na Brasil Telecom, na área de call center, porque eu pensei comigo, bom, eu preciso de um emprego, mas eu preciso de um emprego de meio expediente para que eu possa, durante um outro turno do meu dia, participar de algumas experiências em outras áreas da cultura, né? Eu disse, a área de telefonia também não era o meu sonho, eu não ia do teatro para a área de telefonia, mas era um emprego que estava ali na mão, que eu agarrei e que dava a possibilidade de eu trabalhar 6 horas lá e ter mais 6 horas do dia para explorar o meu lado artístico, né? Então eu fiquei de 2007 até 2010 trabalhando na Brasil Telecom e, questão de uns 3, 4 meses depois, eu resolvi fazer mosaico. Eu fui para a área do mosaico, porque eu disse, eu quero continuar praticando algo na área artística, mas eu quero
algo que tenha um campo comercial bom, né? Quer dizer, você pode criar e você pode vender os produtos, fazer tampo de mesa, enfim, tudo que o Mosaico oferece essa possibilidade. Então, por sorte, dentro da Brasil Telecom, eram mais de 1.200 funcionários. Então, eu criei uma clientela muito boa durante esse período, né? E quando você diz que eu fui muito feliz, que eu tive muita sorte, tipo assim, eu estou falando do lado bom. Existem dificuldades em todos os sentidos, né? Eu acredito que eu tive boas chances, eu tive sorte, etc. Mas não é assim um mar de rosas, né? A gente está no Brasil, a gente sabe as dificuldades imensas em todas as áreas que esse país tem, que esse país, no momento, inclusive, está atravessando, mas aí é uma outra história. E, enfim, houveram dificuldades, sim, eu não posso negar isso, mas houveram coisas, e há ainda coisas muito boas. Conheça o Sicredi Conecta, o aplicativo que junta pessoas para crescer. Quer ver? O aplicativo dá a chance de você vender ou comprar produtos localmente. Assim você fortalece o comércio local e ajuda no desenvolvimento da sua região. Uma vitrine de produtos e serviços para você fomentar ainda mais os seus negócios. Procurando uma oportunidade para o seu negócio? É só anunciar no aplicativo. Procurando produtos na sua região? Fique de olho nas ofertas e faça o melhor negócio. Baixe o Sicredi Conecta. Eu sou Daniela Giadio, gerente do Sicredi aqui da agência de Vitimarsum, e eu estou aqui para convidar você que reside aqui em Vitimarsum e ainda não conhece os nossos serviços. O Sicredi está em Vitimarsum desde 2001. Nós temos todos os produtos e serviços oferecidos pelas demais instituições financeiras, desde um investimento, crédito rural, crédito comercial, seguros, consórcios, previdência, cartões, entre outros. Se você ainda não nos conhece, convido você a conhecer a nossa agência. Venha conversar conosco, nós temos hoje 9 colaboradores para lhe atender. Venha até a agência que nós vamos atendê-lo da melhor forma, identificando as suas necessidades. Correia e Moraes Clínica Médica. Um novo conceito de saúde e bem-estar para a Palmeira. Fornecemos a melhor estrutura, conforto, tecnologia e consultórios bem equipados. Para bem atender nossos pacientes, contamos com as seguintes especialidades: clínico geral, fisioterapia, neurologia, ginecologia obstetrícia, pediatria, ortopedia, traumatologia, oftalmologia e urologia. Na área de cardiologia, o atendimento é feito pelo Dr. Jorge Luiz Fiani Bacila e a ultrassonografia morfológica feita pela doutora Ieda Caiuti. O diferencial da Correia e Moraes Clínica Médica está nas pessoas, em todos os campos de trabalho, colocando sempre a excelência do atendimento em primeiro lugar. Rua Coronel Otoni Ferreira Maciel, número 201. Fone 3252-6093, Palmeira, Paraná. Silos do tamanho da sua safra. A Garmater tem os selos certos para conservar a sua safra, seja ela do tamanho que for. Trabalha com beneficiamento. Tem selos de altíssima qualidade para você, amigo. Venha para a Garmater. PR 151, quilômetro 386. Fones 42 999539444. 42 99800 8668. Fale com o Jean e agende a sua visita. Monjolo Imóveis, empresa genuinamente palmeirense, há 23 anos fazendo parte dos seus sonhos.
Desde o início das suas atividades, tornou-se referência no mercado imobiliário, destacando-se pela ética, profissionalismo e qualidade na prestação de serviços. Também por sua política comercial e administrativa totalmente diferenciada do mercado imobiliário local, garantindo assim credibilidade e comodidade aos proprietários de imóveis. A Monjolo Imóveis está na Rua Coronel Macedo, 146 Centro. Fone 3252-6089, Palmeira, Paraná. Eu queria saber assim como que você vê o nosso país hoje, né? Mesmo que nós estejamos vivendo dentro desse quadro pandêmico, né? Mas para o artista, antes da pandemia, ele tinha uma acessibilidade de trabalho, uma acessibilidade de venda dos produtos. Enfim, como é que esse artista vive num país como o Brasil? Olha, antes da pandemia, antes do governo atual, nós tínhamos, eu digo, nós continuamos tendo liberdade de expressão. Existe uma tentativa enorme de calar as pessoas, de calar os artistas, não é? A questão do trabalho também é afetada, porque do momento em que você é considerado um marginal da sociedade, você começa, se alguém que capitaneia o país começa a dizer, a acabar com o Ministério da Cultura, acabar com a educação, acabar com o meio ambiente, entendeu? Por questões ideológicas, lógico que afeta, não é? Nós estamos no 5º mandato de secretário de Cultura. O que é isso? Como se explica uma situação dessas? Não é? Nós estamos sem ministério, sem ministro da Saúde. Isso é viável? Isso é bacana para um país? Nós estamos com 61 mil mortos. E o nosso presidente sai sem máscara, apertando a mão das pessoas. Que exemplo é esse? Hoje eu fiquei estarrecido. Ele vetou a possibilidade de distribuição de máscaras gratuitas para os mais pobres. Então, é um absurdo que a gente está vivendo. É um absurdo. Eu entendo muito bem que há necessidade de alternância de poder. Não há nenhum problema da direita estar no poder. O problema é do extremismo. Como também é vergonhoso o que o governo anterior fez ao país. As coisas boas que o governo anterior fez não justificam a corrupção. Assim mesmo que a possibilidade da direita estar no poder não viabiliza as coisas que estão sendo feitas. O corte na cultura é um absurdo. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que diz tudo. O ano passado, nós perdemos João Gilberto, o pai da Bossa Nova. Não houve uma palavra do presidente da República, do Ministério da Secretaria de Cultura. Não houve uma palavra. Morreu um MC que suicidou-se e que antes tentou matar a esposa e que, por sua vez, fez campanha para o senhor Bolsonaro. O senhor Bolsonaro veio à pública lastimar a morte deste rapaz. Uma pessoa que tira a própria vida e que antes tentou tirar a vida da mulher. E morre João Gilberto, criador da Bossa Nova, um movimento musical completamente inovador, que contaminou o mundo inteiro. Garota de Ipanema, que foi composta por Tom Jobim, e que é um marco da Bossa Nova, é a música mais gravada no mundo inteiro. Então, qual é a palavra que um presidente da República se dirige em relação à morte do criador da Bossa Nova? Qual é o respeito que este senhor tem pela cultura brasileira? Qual é o respeito que esse senhor tem
pela saúde do povo brasileiro? Qual é o respeito que esse senhor tem pela Amazônia, pelos indígenas, pelos homossexuais, pelos negros? Qual é a diferença da corrupção da Petrobras quando este senhor Jair Bolsonaro era deputado e empregava o seu filho que estudava no Rio de Janeiro e fazia estágio, era funcionário no seu gabinete lotado em Brasília? A diferença da corrupção, sabe qual é? É que provavelmente em 2 anos que ele tenha ficado lá, ele ganhou o quê? Uns 500 mil reais de salário? E a corrupção do PT através da Petrobras foi qual? 5 milhões. Mas é corrupção do mesmo jeito. O que muda é a proporção. Portanto, eu acho que nós tivemos, para finalizar, eu acho que nós tivemos a oportunidade no primeiro semestre, no primeiro turno das eleições de 2018, de ter uma alternativa. Mas o povo brasileiro resolveu levar para o segundo turno o que havia de pior. Do meu ponto de vista, o que havia de pior. Tanto é que dividiu o país. Dividiu o país, uma parte considerando, levantando a bandeira do Bolsonaro, entendeu? E outra parte levantando a bandeira do PT, que vinha numa corrupção. O que nós estamos vendo hoje no país, olha, eu vejo ainda pessoas levantando a bandeira deste senhor. E eu penso, onde nós estamos? Ele tem, há mais de 30 anos, este senhor tem uma amizade com um sujeito chamado Queiroz, que tem a ligação com milicianos, que, por sua vez, estavam empregados no gabinete do filho do presidente. Qual é a relação? Você palmeirense, tem amigos. Você, Adelar, tem amigos. Eu tenho amigos de mais de 30 anos. A gente conhece quem anda do nosso lado, não é? É aquele ditado, me diz com quem andas e te direi quem és. Então eu acho um absurdo que ainda tenha gente que levante a bandeira para este senhor. Hoje, os vetos que ele fez diante de uma pandemia de 61 mil mortos neste país, ele vetou. Ele acabou de dizer que pode entrar no comércio, nas igrejas, sem nenhum problema, sem máscara. Tudo bem que os governos e os prefeitos podem dizer não, aqui continua com máscara. Mas ele acaba de, mais uma vez, dividir o país, porque daí o brasileiro vai pensar, mas eu vou seguir o governador, o prefeito ou o presidente? Eu vou entrar no supermercado com a minha máscara, mas quem não acredita nisso vai entrar sem máscara. E aí? Eu vou ter que deixar de fazer compra, porque eu sei que vou encontrar com alguém que está lá? E se eu vou deixar de fazer compra, quem é que vai sofrer? O comércio. O comércio. Acho também que lá no dia 15 de março, se nós tivéssemos feito um bloqueio total de 2 meses, de 60 dias, e sim, todos nós, todos os brasileiros, iríamos perder economicamente. Mas iríamos perder, penso eu, por 2 meses. 15 dias começou a afrouxar. E quantos exemplos o gestor do país deu em relação à pandemia? A quantidade de exemplos negativos que esse senhor deu. Quer dizer, se nós tivéssemos feito o dever de casa, de ficar 60 dias completamente parados e perdendo dinheiro, sim, e o governo sustentando quem não tem 1 centavo, porque o governo tem a obrigação de sustentar as pessoas que não têm 1 centavo, dar condições, e não é só numa pandemia, é dar condições de trabalho para as pessoas. E isso, eu digo, não é o governo agora, é todos os governos. Quando dizem, fez pelo país, tirou da miséria da pobreza, eu digo, não fez mais do que obrigação, não é nenhum mérito, nenhum prêmio. Então, Adelar, eu acho que a gente vive aí um grande problema, não é? Eu acho que o país está à deriva.
Não estaria melhor com o governo PT, eu não acho que estaria, como eu acho que não está com o atual governo. E repito, nós tínhamos outras oportunidades no primeiro turno. E você hoje consegue colocar os seus trabalhos que você faz nesse mercado que nós estamos aí vivendo? Olha, o que eu tenho feito é assim, antes da pandemia, se não houvesse a internet, eu seria um total desconhecido. Eu ficaria limitado a alguém conhecer meu trabalho que fosse visitar um salão do qual eu participei, não é? Ou que entrasse numa galeria para comprar o meu trabalho, ou batesse na minha porta para visitar o meu ateliê é dentro da minha casa, para conhecer meu trabalho. Então, a internet, ela e eu acredito, não só na minha área, mas em todas as áreas. Você é um exemplo, né? Nós estamos agora fazendo um programa via internet, que vai ser divulgado pela internet. Quer dizer, se você tinha, por um período, somente a Rádio Ipiranga, não sei qual era o alcance, eu sei que você já não está mais lá, mas ela tinha um alcance. Com a internet, eu acredito que talvez você tenha um alcance muito maior. E pode ser que eu esteja errado, pode ser que a Rádio Ipiranga já tenha um alcance mundial, enfim. Mas a beleza, o bacana da internet é isso, que tirou muita gente do anonimato. Então, antes da pandemia, o meu comércio das minhas obras já era através da internet. Ele continua na pandemia, mas ele está retraído, porque as pessoas precisam comer antes de comer um quadro, do que comer um quadro, elas não vão comer um quadro, né? Então elas estão reticentes em aplicar dinheiro em cultura, né? Em arte, e é justificável. Então, a minha afetou, diminuiu as minhas vendas, não é? Na questão de expor os trabalhos, por exemplo, ano passado eu tive em 5 exposições, né? Eu tive 3 exposições em Santa Catarina, Florianópolis, Itajaí e Blumenau, que encerrou agora, de Blumenau, encerrou no início desse ano. Eu tive com o Contém Arte, né, que é aquele projeto itinerante que a gente ficou uma semana, 10 dias na Praça de Palmeira, como ficamos na Lapa, como ficamos no litoral paranaense, né? Quer dizer, levamos a arte para lá. E tive também no Centro Cultural Portão um outro projeto de exposições, que também foi muito bacana. Quer dizer, isso de levar o quadro nas exposições, de montar em exposições, bloqueou. Mas tem a internet, né? A questão de 15 ou 20 dias eu estou participando, fui convidado pelo Antônio Carlos Machado, que é coordenador de atividades culturais da Univel, Universidade de Cascavel, para participar de uma exposição virtual. E eu estou lá, né, há 15 dias, por aí, a gente está com ela online, está lá, o que não foi possível fazer pessoalmente dentro da Univel, a gente está fazendo online. E ontem, ou antes de ontem, também eu tive o resultado de uma revista digital que eu me candidatei, e entre 350 concorrentes, eu fui um dos 60 classificados para apresentar uma obra com o contexto da quarentena, e que é uma revista, a revista é da Casa Clique. A Casa Clique é em Palmas, no Tocantins, é um espaço voltado à cultura, o foco deles maior é a fotografia, mas eles abrem para outras áreas também. E com a pandemia, eles criaram Revista do Artista, que é uma revista que vai estar dentro da revista Ponto de Linha, que é uma revista virtual que existe já há algum tempo. Então, eles criaram essa Revista do Artista para apresentar obras que estejam conversando com a quarentena, digamos assim, que o foco é a quarentena, e ela vai ficar no ar dentro de um período aí. Então, quer dizer, o que era físico está tendo essa possibilidade de a gente mostrar, seguir o nosso trabalho de uma forma digital, né, de mostrar pela internet. Agora,
que isso tudo afeta, né? Não só a minha vida, o meu próprio trabalho, não é? Minha mãe mora numa casa, eu moro em outra. O meu ateliê é dentro da minha casa. Com a pandemia, eu migrei, eu estou aqui dentro da casa da minha mãe para cuidar dela e para me cuidar melhor e tudo mais. Então, eu não pude trazer o meu ateliê. Eu estava desenvolvendo um projeto, porque esse ano de 2019, o meu objetivo era focar na produção dentro do ateliê, porque o ano passado foram 5 exposições, então teve muito trabalho extra, né? Então eu resolvi que esse ano eu ia focar dentro do ateliê para produzir, para em 2021 e 2022 ter material suficiente para expor. Eu estava desenvolvendo um projeto e os quadros têm dimensões grandes, né? E isso eu não podia trazer para dentro da casa da minha mãe, não havia espaço. Então eu trouxe material pequeno, eu tenho produzido obras, pinturas de 20 por 30, de 30 por 40 centímetros, não é? E todos aí também focados na questão da quarentena. Eu acredito que daqui a um tempo eu vou ter uma série, né, que eu até já estou aqui criando, imaginando, chamada Confinamento, né, que vai tratar aí de umas 15, 20 obras só referente a esse nosso trágico período. Então, e não é todo dia que você consegue trabalhar tranquilo, né, porque você ouve o noticiário e você fica abismado com o que está acontecendo no país, em todos os sentidos, não é? Então, e outra coisa que eu gostaria de lembrar, que o problema da pandemia não é só um problema do governo. É bom que fique claro isso. Eu acho que uma boa porcentagem da população brasileira é responsável também nesse sentido, de não atender os critérios necessários, sabe? De abusarem. Então, eu acho que isso também é bom que seja falado. A população brasileira também tem essa dificuldade de compreender e de respeitar o outro, de cair a ficha que é um problema gravíssimo. E aí, eu acho que é um problema secular que gera isso, que é a falta de educação, né? Eu acho que nós temos um déficit de falta de educação no país muito grande. Muitos professores investem, fazem, dentro das suas possibilidades. Eu não culpo o professor, nem as instituições em si, mas eu acho que todos os governos do país tinham que, sim, investir. A gente tem o exemplo da Coreia do Sul, né, que em 10 anos ela revolucionou o país, porque ela colocou todas as reservas dela na educação. E em 10 anos, eles saíram lá de baixo e foram para o topo. Educação é tudo, não é? E nós, hoje, tivemos um ministro da educação que confunde Kafka com Kafta, que escreve o português errado. Eu até me pergunto, se ele vai para um banco mundial, se este senhor sabe escrever o inglês corretamente. Então, como é que você tem alguém que não sabe escrever o português corretamente como ministro da educação? A mais completa rede de farmácia da cidade é a Hiperfarma Palmeira. 3 unidades localizadas no centro de Palmeira. A Hiperfarma tem profissionais qualificados, graduados na área e com anos de experiência no ramo, garantindo assim a qualidade e segurança para seus clientes. Temos toda a linha de medicamentos tradicionais, genéricos e ampla linha de perfumaria nacional e importada. Quer comprar produtos com descontos? Baixe nosso aplicativo no seu Play Store e garanta os melhores valores. A família Tomadom presta a você, cliente e amigo, atendimento humanizado e diferenciado. Venha para a Hiperfarma, porque aqui você é hiper. É com muito orgulho e satisfação que a rede Hiperfarma chega a 200 lojas. E para comemorar essa conquista, a Hiperfarma traz essas ofertas exclusivas. Antisséptico bucal, Close-Up, Ice Fresh ou Red Hot, leve 500, pague 350 ml, R$ 12,90. Suplemento alimentar Hipervit Vitamina C Diversos, com 60 cápsulas, R$ 39,90. Óleo corporal amêndoas doce, no Pio,
Diversos 100 ml, R$ 8,90. Preservativo sem latex, Skin, Diversos com 3 unidades, R$ 7,99. Aparelho para barbear Gillette Presto Barba Diversos, com 2 unidades de R$ 14,49 por R$ 12,90 no Fidelidade. Sabonete líquido Hugs, chá de camomila ou extra suave 200 ml de R$ 12,45 por R$ 11,99 no Fidelidade. Absorvente íntimos 2 em 1 com abas, com 8 unidades, R$ 8,29. Tintura alta moda, exceto especiais, de R$ 12,90 por R$ 11,99 no Fidelidade. Hiperfarma, cada vez mais hiper e mais perto de você. Cuidar daqueles que cuidam das nossas empresas. Essa é a missão do Correia e Morais Medicina do Trabalho. Um espaço com excelente infraestrutura, profissionais experientes, atendimento humanizado e comodidade para as empresas. Uma clínica completa, preparada para aplicar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, exames de saúde ocupacional, admissionais e demissionais, todos os dias da semana, das 7 às 17 horas. Tudo o que sua empresa precisa está no Correia e Morais Medicina do Trabalho. Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 136, Centro. Fone 3252-2691. Palmeira, Paraná. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Viva o consumo consciente. Viva a solidariedade. Viva as fontes de energia renováveis. Viva a sociedade alternativa. Viva essa nova geração repensando velhos hábitos. Viva o desenvolvimento sustentável. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Dentro do seu trabalho, o que mais que você gosta de produzir? Assim? O que você, vamos dizer assim, dentro da arte, você gosta de fazer um abstrato ou uma tela retratando o teu lado palmeirense ou o teu lado curitibano, enfim, o que o artista gosta de produzir mais como você? Então, o meu estilo é o realista, Ademar. Eu não gosto do abstrato, na realidade respeito todas as manifestações artísticas, né? Porque eu acho que todos têm um dom para um determinado estilo e têm que desenvolver. Mas o meu estilo é realista, né? E eu já retratei muita coisa de Palmeira. Pretendo retomar, fazer mais, né? Eu já fiz retratos da Banca da Flora,
não é? Quer dizer, é um lugar que é da história de Palmeira. Eu retratei a nossa igreja, eu retratei a igreja lá de baixo, que agora a capelinha, não é? Retratei alguns casarões, eu foquei um pouco nos casarões da família Capraro, que gostaria de fazer de outros Capraro também. Retratei um casarão da família Mesadri. Enfim, fiz algum retrato de algumas pessoas, não é? E também outra coisa que é bom lembrar, quer dizer, depois que eu não tive mais vínculo com o teatro, Palmeira me possibilitou também voltar lá para participar de eventos através das artes plásticas. E um deles foi a criação da capa e contracapa de 2 livros de crônicas do João Marcos Malucelli, não é? Que foi em benefício da Santa Casa, que foi magnífico participar desses projetos, né? Você deu o seu trabalho para ajudar a Santa Casa de Palmeira. Isso foi fantástico, foi maravilhoso. Então, o meu trabalho é realista, né? Eu estou de 2010 praticamente, a época que eu fui para São Paulo, porque assim, eu gosto do realismo, sempre gostei da pintura realista. Quando eu decidi que eu iria investir nas artes plásticas, eu juntei uma grana lá no período que eu estava trabalhando na Brasil Telecom, e em janeiro de 2011 eu queria me aperfeiçoar, porque eu gostava, eu tinha um pouco de técnica, mas eu não tinha domínio de técnica artística, né? E como eu sou da área realista, então eu precisava de um domínio, não é? Realista que eu digo é figurativo, na verdade a minha arte é figurativa, então eu queria ter mais técnica. E eu queria sair também um pouco de Curitiba, né? E eu gosto muito de São Paulo. Por mim, eu moraria em São Paulo. Mas a vida em São Paulo, a saúde das pessoas na vida em São Paulo é difícil, não é? Mas São Paulo oferece muitas oportunidades, né? Eu costumo dizer que São Paulo, tudo de bom e de ruim que você quiser na vida, no mundo, você vai encontrar em São Paulo. E aí eu me mudei para lá para mudar de ares e para cursar algumas oficinas, não que aqui em Curitiba não tivesse, né? Então eu frequentei a Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, fiz cursos de desenho, de pintura, frequentei o Instituto Cultural Tomio Otaki e frequentei muito os museus, as galerias, que isso já é uma coisa de anos, assim, que eu sempre frequentei muito cinema, muito teatro, muito museu, sempre que é possível eu estou lá vendo, sou muito curioso, lendo, enfim. E então eu fui me aperfeiçoar. E aí eu acabei definindo mesmo a minha técnica e o meu estilo, que é um estilo figurativo, né? E aos poucos, de 2010 para cá, eu comecei a ver a necessidade de objetivar, sabe, de você criar projetos. Porque eu todo dia entrava, e continuo entrando no ateliê, mas eu entrava sem muita perspectiva do que eu ia fazer. Eu tenho um banco de imagens, né? Eu raramente trabalhei com modelos ao vivo, digamos assim, a pessoa lá, e sempre quando eu trabalhei com modelo ao vivo, a pessoa nem sabia que eu estava desenhando ela, sabe, era num aeroporto fazendo hora, tinha um fulano dormindo na cadeira, esperando o seu voo, e eu estava lá rabiscando, ou achei bacana uma casa, vou lá e rabisco, enfim, um lugar, né? Então, mas eu não tenho essa paciência nem de contratar modelo para ele posar, para eu desenvolver um projeto, ou ir no lugar e pintar e tal coisa. Então eu fotografo muito, eu recolho muita imagem da internet, recorte de jornal, eu vou fazendo um arquivo. Então eu entrava no ateliê e conforme a inspiração que eu estava no dia, eu catava, ia para o meu arquivo, pegava uma imagem, deu uma identificação naquele momento com o astral que eu estava, pegava o papel, a tinta ou a tela, também gostei sempre muito de variar o suporte, seja pintar com óleo, pintar com acrílica, com tinta, no papel, seja aquarela, seja o nanquim, enfim, ou o próprio lápis, enfim. Então eu entrava no ateliê e
conforme a disposição que eu estava, eu ia lá e trabalhava, né? Mas aos poucos eu comecei a ver que eu precisava focar em projetos. E aí eu comecei a desenvolver projetos, isso já a partir de 2016. Porque se você tem interesse em fazer, por exemplo, uma exposição individual, que é você sozinho ocupar um museu, uma sala de uma galeria, você precisa ter um conjunto de obra. E, de preferência, que ele tenha uma única cara, que ele aborde um determinado assunto, né? Se você vai participar de salões que eles pedem 1, 2 obras, eu poderia continuar trabalhando naquele ritmo que eu tinha, de fazer o que me desse vontade. Mas, ao mesmo tempo, você vai vendo que é necessário você ter o seu discurso e fazer um projeto e abordar aquele determinado assunto. Então, eu comecei a partir agora, já de uns 2 anos para cá, de partir de um projeto, estabelecer um projeto e aí em busca de material que vai me servir como modelo para eu compor as minhas imagens, porque assim também, não é uma fotografia que eu fiz e que eu simplesmente transponho para pintura. Não, eu pego, às vezes, é uma pessoa que está numa fotografia, é uma casa que está em outra, é um fulano, ou, enfim, eu faço uma composição para falar o que eu quero falar, né? Então, por isso que eu preciso desse acervo, de ter várias imagens para ir compondo as ideias. Né? Agora, por exemplo, que eu estou aqui na quarentena, eu acabei que eu estou com esse suporte pequeno, eu estou trabalhando com tinta acrílica sobre papelão, porque eu recorto as folhas de papelão nos tamanhos pequenos e posso trabalhar tranquilo, eu não dependo do meu ateliê, não é? E tenho desenvolvido assuntos sobre a pandemia, não é? A minha própria situação, como é que eu me encontro, como é que eu vejo, o que eu tenho visto por aí, eu vou catando imagem daqui e dali, e eu estou compondo. Essa obra que vai agora para a revista lá de Tocantins, ela é uma obra feita agora, nesse período, que aborda a questão da quarentena, não é? Então, vai ser um conjunto, né, para futuramente você expor o conjunto todo. Ou você também não impede que você apresente uma única obra. Especificamente os retratos sobre Palmeira, né, isso também é uma coisa, quer dizer, esse é um projeto, né, que independente de eu cair a ficha e dizer, não, faça projetos fechados, já era um projeto, porque eu sempre pensei, não, eu quero botar na tinta, eu quero deixar o meu registro artístico sobre Palmeira, né, sobre o meu período de Palmeira. Né, a Banca da Flora não existe mais, mas nós convivemos com a Banca da Flora. Né, eu acho que é uma memória fantástica. E um dia eu encontrei uma foto de um dos Margraf que tinha feito de um amanhecer da Banca da Flora. Eu disse, pô, isso aqui é maravilhoso. Né? Eu disse, eu vou transpor parte, não foi a foto integral, desta imagem, porque isso aqui ele é um suporte maravilhoso, é um registro maravilhoso e eu quero contribuir, transportar isso para a pintura. Né? Ou mesmo a igreja de Palmeira, que é um ângulo que eu fiz, eu tenho ela à vista do fundo, porque vou contar uma coisa muito interessante. Quando eu era criança, eu olhava lá da Rua Conceição, da loja do meu avô, eu olhava para baixo e eu via os fundos da igreja. E os fundos da igreja é bonita, ela não é feia, ela não tem cara de fundo. Então, durante muito tempo, a frente da Nossa Senhora da Conceição, para mim, era aquele lá. Né? Então, eu fiz já uma outra obra que pega o fundo integral e que tem 3 coroinhas vindo numa procissão, e eu até adaptei a imagem e pus o paralelepípedo, que da minha época era paralelepípedo, Rua Conceição, sem esse recuo que eles fizeram, enfim, para dar o calçadão, não é? E tem uma outra que é a capa do primeiro livro do João Marcos, de crônica, que é um outro ângulo da igreja, né, que é vista ali, como quem diz, ali da esquina do Carduche,
daquele lado de lá, que é um ângulo bonito, não é o ângulo mais tradicional, que é a frente da igreja, né? Então eu também disse, bom, muita gente já fez a frente da igreja, vamos fazer por um outro ângulo. E também, né, uma palmeirense, um dia eu vi essa imagem lá, e disse, é fantástico, é isso aqui, né? E aí pedi, se escuta, posso utilizar, vamos lá, e utilizei a imagem para servir como base para fazer esse registro de palmeira. E por aí vai, não é? Por exemplo, a casa do tio Luiz Capraro, que é aquela no topo, lá no alto da Conceição, no alto não, no meio da Conceição, aquele trecho lá, acho que é o meio da Conceição. No meu tempo de Palmeira, você subindo a Conceição, você via aquele casarão lá em cima, não tinha mais nada embaixo. Passou um tempo, construíram na ponta do terreno, o Capraro construiu ali, né, fez comércio. Agora, o ano passado, eles aumentaram. Então, a vista que nós tínhamos da casa, você já não tem mais. Para você ver a casa, você tem que estar bem na frente dela. Então, a imagem que eu tenho dela é daquele meu tempo de Palmeira, e eu consegui registrar essa imagem, né? Quer dizer, e é uma casa bacana, é um lugar bonito de Palmeira, né? E pelo vínculo familiar, não nego, logicamente é o vínculo familiar. Mas tem tantos outros, né? Tantos outros retratos que são necessários e que eu ainda pretendo fazer. O final de semana chegou e você não sabe o que preparar para sua família? Aqui na Boutique de Carnes do Palmeira e Supermercados, além de cortes especiais, você encontra uma variedade de hambúrgueres artesanais, prontinhos para você preparar do seu jeito, aí no conforto da sua casa. Hambúrgueres de costela, frango, bovino, linguiça e recheado. É toda sexta-feira, Festival do Hambúrguer, aqui no Palmeira e Supermercados. Economia e qualidade em um só lugar. Correia e Moraes Empresas. Referência de qualidade e excelência. Exames laboratoriais, clínica médica e medicina do trabalho. Equipe técnica e qualificada. Excelente atendimento. Tecnologia a serviço da saúde. Compromisso com resultados. Confiabilidade e precisão. Tudo isso em Palmeira. Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel Centro. Colina Chopp, a melhor distribuidora de bebidas de Palmeira. Aqui você encontra cervejas de todas as marcas, refrigerantes, além de um completo estoque variado de marcas nacionais e importadas. A Colina Chopp oferece a seus clientes qualidade e menor preço e mais. Entrega a domicílio. Colina Chopp, Rua 15 de Novembro, 100, Palmeira, Paraná. Telefone 429-9127-6852, 42-3252-2319. A loja Fedalto Máquinas, sempre atualizada. Exclusividade, linha Steel Palmeira e região. Trabalhamos com rebobinamento de motores, serviços exclusivos, com a garantia de até 3 meses. Temos ainda uma linha completa para o cavalo para você. E não esqueça, fogão a lenha, forno, tudo de primeiríssima qualidade. Rua Conceição 1603, telefone 2895, Palmeira, Paraná. O Laboratório Correia e Moraes informa a seus clientes que segue adotando todos os protocolos de segurança neste momento crítico que temos enfrentado. Algumas medidas foram reforçadas e a recepção para coleta de exames do Covid-19 em nosso laboratório está sendo feita pela Rua Coronel Pedro Ferreira, número 18, de segunda a sábado, das 7 às 12 horas e das 13 às 17h30. Laboratório Correia e Moraes, fone 3252-1439, Palmeira, Paraná. Chegou o aplicativo Rede Clima TV. Uma forma simples e fácil de assistir a nossa programação no seu celular. Faça o download do aplicativo na Google Play Store.
Assim que terminar o download, basta abrir o aplicativo. Entrando com o Facebook, você pode participar ao vivo dos programas, interagir com os apresentadores e outras pessoas. Pronto! Agora estamos conectados pelo seu celular. Aqui você também pode conferir o horário de toda a programação da Rede Clima TV. Rede Clima TV. Aqui, você nos vê. João, quero parabenizar você pelo teu trabalho, pela iniciativa que se tem, não só registrando Palmeira, como disse você, tantas outras formas das quais você está colocando, não só na tela, como no papel, no papelão. Nós da Rede Clima TV desejamos muito sucesso a você e estamos aí a seu dispor. O dia que você quiser mandar alguma coisa para a gente divulgar, nós estamos ao inteiro dispor de você. Muito obrigado pelo seu carinho de ter aceito esse convite, de ser minha personalidade nesse dia de hoje. Poxa, eu fico muito satisfeito, agradeço esse espaço aqui e gostaria de reafirmar que a democracia é o que move e é o que a gente deve respeitar e, logicamente, né, as pessoas têm visões diferentes do mundo, mas graças à liberdade e à democracia a gente pode expor o nosso pensamento, assim como qualquer outra pessoa pode também. Eu tenho uma satisfação enorme de estar participando desse momento, de estar dando essa entrevista para você, de estar aqui em contato com você, de estar conversando com Palmeira, que eu tenho um carinho enorme, e boto fé que aí a internet ainda vai dar muito espaço para você. Eu desejo vida longa para o teu programa. Eu acho que é fundamental estar na rede, você está na rede, você é um comunicador, não é? Pelo que eu li, você ficou 44 anos na Rádio Ipiranga, fez um trabalho maravilhoso lá, mas não deixou eu acredito que o teu programa na internet já era paralelo à Rádio Ipiranga, quer dizer, você está à frente do seu tempo, você está trazendo Palmeira para o dia a dia, para as novidades, né? Isso é fundamental. Então, essa integração, esse espaço de comunicação, eu espero que você continue livre, não é? Que você possa ter esse seu espaço sem nenhum bloqueio, que você possa ter a liberdade de falar e divulgar o que você acredita, respeitando a liberdade dos outros. É aquele velho ditado também, a minha liberdade termina onde começa a tua, e vice-versa. Okay? Meu convidado de hoje, João Paulo Leão Santos, foi personalidade aqui na Rede Clima TV, Jornal Palmeira News.